falar das grandes vias, primeiro é preciso entender essa imagem. Tá? Então, essa imagem é do Netter, ele acaba separando, né, entre o lado esquerdo e o lado direito, as cores azul e vermelho. Para que ele faz isso? Primeiro, para ficar mais didático. Então, o que são grandes vias? São como se fossem avenidas ou ruas de mão únicas que levam informação de um lugar a outro, sejam essas informações sensoriais ou motoras. E é exatamente isso que essa imagem quer mostrar. Então, aqui, desse lado, onde há vias apenas em azul, ele está representando as principais vias sensoriais, enquanto as que estão em vermelho são as vias motoras. Mas antes disso, é preciso a gente entender que as duas acontecem em ambos os lados. Então, é como se essas imagens estivessem sobrepostas. Eu tenho vias sensoriais, tanto do lado esquerdo quanto do direito, assim também com a parte motora. Ele só dividiu, assim, apenas um lado para cada, para facilitar a compreensão ao longo do estudo. Tá? Antes de nomear todas essas vias, é importante recapitularizar uma outra informação. Lembra que na medula, a substância branca ela é externa em relação à substância cinzenta? Então, é nessa região de substância branca onde essas informações aferentes ou sensoriais ou eferentes e motoras transitam entre corpo e até a região cortical. Dito isso, vamos começar a estudar então. Uma dica na hora de lembrar a nomenclatura. Tá? As vias aferentes ou sensoriais, elas saem da região da medula e se direcionam para a região do encéfalo. Então, o prefixo dessas vias, em geral, vai começar com o espino, alguma coisa. Por quê? Está me indicando da onde sai para onde vai. Então, sempre que vocês olharem uma via que começa com um espino, a gente pode entender que eu estou falando de uma via aferente, uma via sensorial. O contrário vai acontecer quando a gente estiver abordando as vias eferentes, porque nesse caso eu tenho o contrário, né? A informação ela sai do encéfalo e se direciona para a medula. Então, nesse caso, as vias elas vão ter um sufixo espinal. Então, eu tenho aqui um termo antes que tem em relação com o local de origem do encéfalo e a via vai terminar com o sufixo espinal. A hora que eu começar a dar os exemplos, isso vai ficar mais claro. Vamos começar então por esse lado azul, que corresponde às vias aferentes. Lembrando que aqui eu tenho a região anterior, por conta da fissura mediana anterior, e região posterior da minha medula. Então, na região posterior, aqui ó, do funículo posterior, eu tenho dois fascículos, tá? Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Os dois vão enviar informações de tato, vibração, propriocepção, tá? Mas de origens diferentes. Então, no grácil, eu tenho estímulos que vieram de membros inferiores e no fascículo cuneiforme, eu tenho estímulos que vieram de membros superiores. Vocês vão encontrar também na literatura o termo coluna dorsal lemnisco medial. Quando vocês encontrarem isso, ele já está abordando os dois fascículos de modo simultâneo. Qual que é a característica das informações que têm origem, né, e se transitam por essa região dos fascículos grácil e cuneiforme? É que essas informações, elas sobem ipsilateralmente. O que eu quero dizer? Entrou pelo lado esquerdo, subiu pelo lado esquerdo. E onde que elas vão decussar? Decussar é sinônimo de inverter a ordem, né? Lá na região de bulbo, lá no tronco cefálico. Tá? Então, por toda a coluna, ele ascende do lado de origem. E só no tronco cefálico ele vai decussar. Esse padrão a gente já não vai encontrar nas outras vias aferentes. Então, aqui eu tenho as vias ou trato espinocerebelar. Se é espinocerebelar, quer dizer que vai da medula para o cerebelo. E vale destacar que aqui, ó, eu tenho espino cerebelar anterior, posterior e trato espinocerebelar anterior, tá? Os dois, eles vão enviar estímulos de propriocepção inconsciente, tá? Tem mais a ver com a manutenção da postura, por exemplo, do equilíbrio, e eles decursam na própria medula. Então, entrou pelo lado esquerdo, decursou na região de H medular e vai ascender pelo lado direito. O contrário também acontece, tá? E aqui, mais uma vista anterior, faltam ainda dois tratos ou duas grandes vias aferentes. Eu tenho o trato espino-olivar
E eu tenho o trato espinotalâmico. O trato espino-olivar, ele é pequenininho, ele vai passar na região das olivas, também tronco cefálico, mas vai acabar indo para cerebelo. Então, os três acabam tendo um caminho bem semelhante. Já o espinotalâmico, ele vai se direcionar para a região do tálamo, tá? Apesar de decussar também aqui na medula. E ele está mais relacionado a variações de dor, de temperatura, de pressão e um tato mais grosseiro, diferente da região posterior, que é um trato mais discriminativo, de alta sensibilidade. Então, para revisar, nós temos aqui fascículo grácil cuneiforme, eles ascendem ipsilateralmente e cruzam só no bulbo, e o trato espino-cerebelar posterior, anterior, o espino-olivar e o espino-talâmico, eles decussam ainda dentro da medula. Isso é importante caso a gente pegue um paciente com lesão medular, por exemplo, qual que é o padrão de sintomas que ele vai apresentar, tá bom? Agora falando um pouquinho das vias motoras ou vias eferentes. Agora, lembrem, não vai começar com espino ou alguma coisa. Vai ser alguma coisa espinal, tá bom? Essas vias a gente ainda consegue dividir em vias piramidais e extrapiramidais. Então, as vias piramidais, elas estão relacionadas com o movimento voluntário, onde você decide, planeja fazer uma ação. E as vias extrapiramidais já estão relacionadas com movimentos mais involuntários, mais automatizados para a manutenção do equilíbrio da postura. Quais são as vias piramidais que nós temos? São duas, tá? Então eu tenho aqui, ó, a córtico-espinal anterior e a córtico-espinal lateral. Se vocês perceberem, a córtico-espinal lateral ela é bem maior quando comparado com a anterior. E é importante a gente saber disso por conta da sintomatologia e como essas fibras se organizam. Então, eu tenho um estímulo motor que foi gerado lá na região do córtex, na região das pirâmides, cerca de 75, 80% dessas fibras, elas decussam, então vêm para o lado contralateral e descem, né, por meio aqui da via córtico-espinal lateral, mas ao entorno de 15, 20% não decursa, então desce ipsilateralmente. Qual que é a aplicação clínica que a gente pode pensar? O paciente com AVE. Então, o paciente com AVE, ele sofre uma lesão do lado direito, mas o sintoma dele, motor, é do lado esquerdo, porque a maioria dessas informações, elas deveriam cruzar e ir para o lado contralateral, tá? Essas são as vias piramidais. Eu tenho ainda as vias extrapiramidais. Quais são elas? Eu tenho a região aqui, ó, do tectoespinal ou tetoespinal, vocês podem encontrar dessa forma também. Elas decursam lá na região de tronco cefálico, tá? E elas vão ajudar no reflexo de cabeça, de pescoço. Então, se eu fizer um corte transversal dessa medula lá em nível torácico e lombar, provavelmente eu nem vou encontrar, tá? Ele acaba sendo exclusivo da região de cervical. Um pouco mais lateralmente, eu tenho trato a via vestibuloespinal, então tem relação com o sistema vestibular, então me indica que está relacionado com manutenção de tônus, de postura, de equilíbrio. E uma outra característica dessa via, é que ela não decursa, então informações originadas no córtex do lado direito continuam descendo pelo lado direito, tá? Posteriormente, próxima região aqui do córtico-espinal lateral, eu tenho a rubroespinal. Rubro vem da região do mesencéfalo, tá bom? Então, ela também decursa e vai ajudar aí a ativar os flexores, tá bom? Que é uma musculatura importante para a gente manter aí a postura ereta. E eu tenho ainda outras duas vias que eu posso chamar de retículo espinal, tá? Porque elas são formadas, são estímulos originados na região reticular. Eu ainda posso destacar e diferenciar em retículo espinal lateral e retículo espinal medial, ou vocês podem encontrar como retículo espinal bulbar e retículo espinal contínuo, tá? De modo geral, elas ajudam também a modular esse tônus, postura, principalmente aí a região medial e contínua com os músculos antigravitacionais, tá bom? Então, recapitularizando, córtico-espinal lateral, que sofre uma decussação de quase 80% dessas fibras, rubroespinal, que tem origem no mesencéfalo, então ajuda aí com os músculos flexores,
retículo espinal lateral ou bulbar, retículo espinal medial ou contínuo, vestíbulo espinal para manutenção do tônus, equilíbrio e manutenção da postura, corticoespinal anterior, são fibras que não decussaram, então estão descendo pelo mesmo lado, e aqui teto ou tectoespinal, tá? Que tem origem lá na região dos folículos superiores, então ajuda aí na região cervical a manter essa cabeça, esse pescoço ereto. Aqui posteriormente eu tenho a região do fascículo, esse aqui eu chamo de septo marginal e aqui interfascicular. Eles são mais acessórios, tá bom? O livro acaba trazendo, mas eles não vão conectar diretamente a região do encéfalo. Eles fazem essa interconexão dentro da própria medula.